Boa noite, pessoal. Só mais alguns minutinhos aqui até o pessoal entrar e aí a gente inicia aqui o nosso lançamento do Bootcamp, tá bom? Só mais alguns minutinhos aí. Só mais uns minutinhos. Eu vi que os ex-participantes também já chegaram aqui na sala para darem o depoimento deles mais para frente. Obrigada, pessoal, pela presença. Espero que vocês animem aí o pessoal. E vi que a Alison também já está aqui online também. Ela vai falar um pouquinho da universidade, tá? Então, vamos aguardar aí só mais uns minutinhos e daí a gente já começa. Eu prometo que eu vou tentar ser bem sucinta e rapidinha para a gente também não tomar muito tempo aí de vocês, tá bom? Então, só mais uns minutinhos, pessoal. Assim, né? Ela é boa, eu vim acompanhando já faz 2 anos. Não é o primeiro ano que eu planto, mas eu vim acompanhando. Ela é precoce.
Bom, boa noite, pessoal. Então, vou começar aqui também para não atrasar muito o tempo de vocês. Então, primeiro, obrigada por estarem aqui presente no nosso lançamento do Bootcamp, nosso programa queridinho aqui, em parceria com a Universidade de Illinois, né? Então, vamos lá. Para quem não conhece, está chegando aqui agora, a gente sempre faz esse evento que a gente chama do CAEP Talks, para fazer o lançamento do Bootcamp, tá? Então, para começar, se vocês quiserem já fazer o cadastro de vocês, escanear o QR Code, ou eu vou colocar aqui no chat também o link, para vocês preencherem com os dados de vocês. E aí, quem está participando do evento hoje e fizer esse cadastro hoje até às 23h59, a gente vai automaticamente aplicar as condições que a gente vai apresentar aqui, tá? Então, quem não participar do Talks hoje não tem acesso a essas condições, ou se não fizer a inscrição aqui dentro do período, também não vai ter acesso às condições, tá? Então, vou colocar aqui no chat o link também para quem tiver do celular e não consegue fazer o escaneamento do QR Code. Então, segue o link aqui no chat também para vocês, tá? Então, só para ficar atento que essa é uma maneira da gente aqui privilegiar quem está nos assistindo hoje, tá certo? Depois, lá mais para o final da apresentação, eu passo novamente esse QR Code, só para a gente aqui seguir no rumo, tá bom? Então, a CAEP, para quem não conhece a CAEP, a gente começou as atividades aqui no Brasil em 72, desculpa, nos Estados Unidos em 72, então é uma franquia americana, né? E aí, em 99, a gente trouxe a marca da CAEP para o Brasil. O Flávio, que é o nosso diretor, o presidente, ele aqui fez o intercâmbio agrícola dele com suinocultura lá em Iowa, e aí no retorno, muita gente começou a perguntar como que ele fez o intercâmbio agrícola, e aí, na época, a CAEP Estados Unidos o convidou para ser representante Brasil. E aí, desde então, a gente começou as atividades. Então, já são aí mais de 25 anos atuando no mercado brasileiro e especificamente com o agronegócio, né? Então, nosso DNA aí está bem forte no agro. Então, o nosso foco é só as viagens técnicas, e o intercâmbio no agronegócio, né? E aí, aqui só para apresentar, quem não me conhece, eu sou a Elcia, sou gerente aqui dos negócios educacionais da CAEP, já estou atuando na CAEP tem 10 anos e eu já fiz alguns intercâmbios aí, eu já morei em Florianópolis, eu já fiz intercâmbio para o Japão, para a Austrália, já morei na Angola também, então eu sei um pouquinho aí do que é sair do Brasil, né, e desbravar outros países, outros idiomas, outras culturas, né? E o Clayton, que também está aqui online com a gente, ele é o nosso especialista em intercâmbio, então, se vocês tiverem dúvida, é com ele que vocês vão conversar depois, né, nesse atendimento. E o Clayton também já fez intercâmbio, morou na Austrália, trabalha com intercâmbio já desde 2011, então aí toda uma equipe especializada para esse atendimento de vocês, tá bom? E aí, para falar só um pouquinho do que é a nossa trilha educacional aqui, né? Aproveitar o gancho, então a gente tem dentro do que é o intercâmbio, a gente tem o Inter English, que é um programa direcionado para o curso de inglês, então vai ser o aprendizado do inglês. Pode ser um mês, 2 semanas, 6 meses, enfim, aí é uma opcional. Vocês é que definem quanto tempo vocês querem aprender inglês numa escola local, né? E aí tem o Interagre, que é assim que a gente começou a CAP, que é o intercâmbio agrícola. É um programa bacana para quem é estudante de agrárias, porque é um programa remunerado, mas ele é um programa de 6 meses a um ano. Então precisa aí de um preparo para se organizar para esse programa, e é um estágio remunerado, né? E algumas faculdades conseguem validar aí para como o estágio obrigatório. E tem o Bootcamp Agro, que é o nosso grande lançamento de hoje, né? A gente tem o Bootcamp Agro desde 2019,
2016, se eu não me engano, a gente já vem trabalhando aí com ele todos os anos. Os únicos anos que a gente não teve realmente foi quando a gente teve a pandemia. Mas é um programa que a gente faz em parceria com a Universidade de Illinois e tem muito esse equilíbrio do que é o estudar inglês, o que é fazer a visita técnica e também acho que principalmente para poder praticar o inglês dentro do ambiente agro, que é onde vocês estudam, tem relação, né? Então, aqui só um vídeo para a gente aquecer os motores para começarmos. Então, é o pessoal aí entrando nos dos edifícios. Isso aí vai depender da sala que for agendada, né? Então, vocês podem acessar e vocês terão acesso a todo o campus da universidade, né? Mesmo que vocês não tenham aula em um prédio específico, vocês podem acessar, porque vocês estarão lá como alunos da universidade. Eu acho que esse é um ponto alto aqui do programa para a gente diferenciar, porque vocês vão estar ali frequentando o campus como realmente alunos da universidade, né? Então, basicamente, o que que é esse programa? O programa ele tem duração de 3 semanas, né? Sendo que ao longo dessas 3 semanas a gente faz o curso de inglês no período da manhã, de segunda a quinta-feira, e no período da tarde são as visitas técnicas. E a grande novidade aqui para este ano de 2026 é que a gente colocou aí, acrescentou uma visita técnica. Então, antes a gente fazia um programa com 11 visitas técnicas, esse ano a gente colocou 12 visitas. Então, são um total aí de 4 visitas por semana. Né? Lembrando que essa visita sempre vai ser no horário contrário da aula, ou se tiver que remanejar isso, a gente vai aí trazer a aula para um outro período e trocar com a visita técnica, tá? Então, o nosso compromisso aqui é trazer essas 12 visitas direcionadas com o agronegócio. Então, lembrando que a universidade fica em Champaign, no estado de Illinois, são umas 2 horas e meia, mais ou menos, de Chicago. E é uma região super agrícola, né? Faz parte aí do Corn Belt americano, então é um dos grandes produtores de grãos do país, junto com Iowa e outros estados em volta. Então tem bastante visita que a gente consegue explorar nessa região, por ser uma região também de referência produtora, tá? Então, a acomodação no campus da universidade inclui o café da manhã, então essa acomodação é um dos dormitórios da universidade, o campus dentro do campus, né? Então o campus tem aí uma variedade de dormitórios e a gente faz questão de que essa acomodação seja dentro do campus justamente para completar essa experiência do que é vivenciar uma universidade americana, né? Ter esse entendimento, fazer essa imersão na universidade, na cultura. Então, a acomodação é dentro do campus da universidade e tem o café da manhã incluído. Esse café da manhã, ele é sempre durante a semana, tá? Então, de segunda a sexta-feira. Aos finais de semana não tem café da manhã incluído. As aulas começam dia 6 de julho, que é a primeira segunda-feira, e termina lá no dia 24 de julho, que é na sexta-feira. No dia 24, tem uma programação de encerramento do programa e entrega de certificado. Então, no término do programa, vocês ainda recebem um certificado da própria universidade atestando aí a participação de vocês num programa, tá? Quem pode participar aqui tem que ter pelo menos 18 anos, tá? Tem que ser maior de idade aqui no Brasil. Isso não significa que vocês serão maior de idade nos Estados Unidos, lembrando que a maioridade lá é 21 anos, mas a gente aqui aceita a partir dos 18 anos, tá? E tem que ter o inglês básico, o mínimo para conseguir se comunicar ali durante o embarque. Então, lembra que vocês vão fazer esse embarque sozinhos, não existe um guia que vai acompanhar vocês, né? Como a gente está falando de um programa de intercâmbio, a gente realmente tem o interesse, esse propósito de trazer essa independência para vocês conseguirem aí se virar. Então, isso é um pouco, faz parte do que é o intercâmbio, né? Então,
tem que conseguir aí se desenrolar um pouquinho em inglês, justamente porque vocês vão pegar um voo, às vezes tem um voo com conexão, chegando lá pedir alguma informação no aeroporto ou alguma coisa assim, tem que conseguir se desenrolar. Não precisa ser um inglês perfeito, porque o objetivo é que vocês estudem inglês lá também, né? Então, durante o período da manhã, vocês terão aulas de inglês. Então também vai ter como melhorar, improve esse inglês ali durante a estadia de vocês, né? E obrigatoriamente tem que ter o passaporte válido e o visto de turismo, que é o visto B1B2 válido também. Então, se você não tem certeza se o seu visto está válido, não já corre para dar uma olhada e conferir que o visto e o passaporte estão válidos. Se não tiver, não tem problema, é só fazer a renovação, tanto do visto ou do passaporte. Se for o caso de não ter, dá tempo de fazer todo esse processo da documentação, tá? E aí pode entrar em contato com a gente que a gente consegue auxiliar vocês aí em relação ao passaporte ou ao visto, tá? Então, basicamente, esse é o nosso resumo aqui do que é o Bootcamp. E aí, depois, aqui é um cronograma da programação de como é o dia a dia lá, né? Então, a semana, para vocês entenderem aqui, como eu falei, então, de segunda a sexta-feira, de segunda a quinta-feira, vocês têm aula no período da manhã, e aí, no período da tarde, tem visita técnica, e a sexta-feira pela manhã também tem visita técnica. Tem algumas visitas que duram o dia inteiro. Geralmente, a gente tenta colocar essa visita de dia inteiro na sexta-feira, tá? Eventualmente, pode ser que a gente tenha que fazer alguma troca, algum reajuste, mas sempre num reajuste em que não prejudique vocês. A gente não vai tirar uma aula, a gente só vai substituir, fazer essa troca de horários, tá? Para poder encaixar. Mas a princípio o cronograma segue aí bem dentro desse exemplo. E aí, sábado e domingo é livre para vocês poderem aí aproveitar o final de semana e também curtir um pouco do que é a cidade, ter essa imersão aí nos Estados Unidos, tá bom? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Então, mais um vídeo aqui da universidade, só para vocês terem um gostinho de como é lá, né? Aqui é o quad que eles chamam, é um parte central ali que liga com vários outros prédios. O prédio antigo de agricultura, inclusive, está ali nesse cantinho. Esse é um dos prédios que está mostrando agora, um dos prédios principais pela chegada, né? Por onde você chega. Então, essa parte de baixo tem uma parte de refeitório, lanchonete, e do outro lado já vai ser mais pro lado da rua. E aí, ali no fundo, é o prédio mais famoso de quando a gente fala de Illinois. Essa imagem aqui vai ser sempre aparecer, tá bom? Então, aqui é só um gostinho do que é. Esse vídeo foi feito em julho, então é bastante calor, é bem quente também. E o clima é bom porque daí a gente consegue fazer todas as visitas, né? A gente dificilmente é prejudicado pelo tempo durante a estadia de julho lá. E aí, aqui a Alison, que é a nossa host da universidade com quem a gente vai falar, e ela vai apresentar um pouquinho da universidade para vocês. Hello, Alison, how are you doing? Hi, hello, Elsa. I'm great. How are you? Good, thank you very much for your participation today. Great. Do you wanna share your screen? I will stop here. Yes, I Oh. can. I think so. How's that? Hold on. Okay. Can you see everything? Not yet, not yet. Oh, okay. One moment. Hold on. Okay. Can you see this? Yes. Perfect. Okay, and you'll be translating for me, correct, Elsa? Yes, I'll try. Okay. If you need me to repeat anything, please just let me know, okay? Okay.
Okay, hello everybody. I'm very excited to see some familiar names as well from our past cohorts. Olá, pessoal. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje e ver o nome de alguns ex-participantes aqui também na apresentação. So I'm sure Elsa already told you, but for the next few minutes, I'm going to spend some time talking about my home, the University of Illinois, which is in my background here, as well as on my screen right now. We'll talk about a little bit more in depth about the program. I'll show some photos from past years. And of course, at the end, I'll be open to questions as well. A Alison, tá falando que ela é de Illinois, da cidade de Champaign, então ela tá aí hoje, vai falar um pouquinho da região dela, que é justamente a imagem que tá aí na tela de fundo também dela, do vídeo, né? E aí ela vai contar um pouquinho do que é Champaign, do que é Illinois pra gente, e aí depois ela abre para perguntas se vocês tiverem alguma dúvida. So I brought this photo on our presentation to show you our campus, of course. This is the main part of our University of Illinois campus, but I really want to show you what's at the top of this picture here. Outside of our campus, we are in the heartland of agriculture in United States, and it's just steps away from the University of Illinois campus. Aqui é uma imagem da universidade, né? O quad que eu falei para vocês é essa parte principal, onde tem esse prédio com essa abóbada arredondada, mas o que é mais importante, além do campus da universidade, é realmente a parte que está em volta da universidade, que faz parte do coração do agro nos Estados Unidos. Thank you. Some very quick facts about the University of Illinois and where we're at. The University of Illinois is this orange eye here, and we are in the center of the Midwest of the United States. Então, Illinois, aqui um pouquinho sobre alguns fatos da universidade. Então, a Universidade de Illinois, ela está no meio oeste americano, né, onde tem a indicação de CE, no estado de Illinois aí. Our university was founded in 1867, so we're over 150 years old at this point. One of our original founding colleges was the College of Agriculture. We now have over, this is an old number, 60,000 students from all 50 states and over 120 countries, of course, including Brazil. There's a history of, please go ahead. A universidade foi fundada em 1867, né? E hoje Ô, Nina, o número tenta ligar para a Larissa aí, que eu estou numa. O número está desatualizado, hoje é maior, né, esse número, mas são aí pelo menos 56 mil alunos frequentando a universidade. Desses 56 mil alunos, eles vêm de todos os 50 estados dos Estados Unidos e de mais de 110 países que eles recebem de alunos internacionais, entre eles brasileiros. We also have quite a robust research program in all of our colleges, including agriculture. We have over 24 Nobel Prizes as a university, and we continue to do cutting-edge, world-class research every single day. E aí, a universidade ela é fundamentalmente agrícola, né? Ela tem a parte agrícola bem forte, então agrárias aí. E aí, além disso, são 16 faculdades. Então, só para a gente entender, é um pouquinho diferente do que é o Brasil. O Brasil a gente chama de faculdade, também a instituição, né? E nos Estados Unidos isso é bem diferenciado do que é universidade e do que é faculdade. Então, aqui na Universidade de Illinois, é composta por 16 faculdades. Então, faculdade de agronomia, faculdade de medicina, faculdade de tecnologia. Então, é nesse sentido essas 16 faculdades aí. E tem 24 prêmios Nobel, né, de ex-alunos que formaram pela Universidade de Illinois e receberam o prêmio. Thank you. Okay. So why would you want to come to the state of Illinois, to the University of Illinois, to do this Agro Boot Camp program? Então, por que ir para Illinois? Por que participar desse programa do Bootcamp em Illinois?
Illinois is a leading producer of soybean, corn, and swine, very similar to Brazil. Então, Illinois é um estado produtor líder em produção de soja, milho e suinocultura, assim como no Brasil. 75% of our land in the state of Illinois is covered by farmland. A majority of our state is farm. Então, 75% do estado de Illinois é área de produção, área produtora, né? São formadas por fazendas. Então, mais da metade do estado é produtora rural. Illinois ranks fifth nationally in the export of agricultural products worth $10.6 billion shipped to other countries. So we are a player on the international market. Illinois é um player internacional, né, com todas essas produções, então são 10 bilhões aí de faturamento em relação aos produtos agrícolas, né, e que está no ranking aí nacional em quinto lugar de exportação de produtos agrícolas. And an interesting fact specifically about the University of Illinois that you will see when you're here is that it's home to something called the Marrow Plots, which is the second oldest experimental cornfield in the world that is still in use. Tem o Morrow Plots, que é o campo experimental deles, e é um campo experimental segundo mais antigo do mundo e que ainda está em funcionamento. É claro que, então, por isso que tem toda essa raiz agro, né, Illinois, que a gente chama um dos pontos é justamente o Morrow Plots, que foi ele começou, esse campo experimental começou junto com a faculdade lá. Então, desde então, esse campo experimental ele vem sendo utilizado e vem sendo cultivado. E aí, por isso, hoje ele é o segundo mais antigo do mundo em uso. So more about our program, and I hope that of those alumni that are here, I hope I grabbed a few photos that include you. Tem aqui uma foto com os ex-alunos, e ela espera que ela tenha incluído a foto com alguns que estão aqui hoje. So Elsa already covered the basics of the program. There'll be English classes, 3 English classes, technical site visits around the university from the College of Agriculture, Consumer, and Environmental Sciences, around local farms, as well as Champaign County agriculture and ag tech businesses. Então, aqui eu já tinha comentado com vocês sobre o curso de inglês, que é no período da manhã, e sobre as visitas que a gente faz um mix aí de visita técnica no período inverso da aula. Então, entre essas visitas, a gente tem palestras com a Faculdade de Agricultura, né, de Agronomia, com alguns professores. A gente faz a visita, uma palestra junto com o County Fair, o County Farms de Champaign, que é uma associação, uma instituição de fazendeiros, e aí com a palestra dele vocês vão entender um pouquinho do que é o objetivo dessa associação e qual é o trabalho dela em relação aos fazendeiros locais, né? Isso é bem diferente do Brasil, então é bem bacana. E também algumas visitas relacionadas à parte tecnológica, né? Um pouquinho de tecnologia que está acontecendo e as tendências aí do que a gente pode esperar desse mercado. In addition to that, we'll go on field trips. On the list, of course, is Springfield, Chicago, also going to the John Deere factory, and there's lots of time for having fun and recreation. Isso, além dessas palestras, a gente também tem as visitas em loco de campo, né? Então, tem algumas fazendas, produtores que a gente vai visitar durante a programação. E aí, lembrando que essas visitas são exclusivas do grupo, tá? Então, quando for visitar um produtor local, esse produtor vai receber somente o grupo da CAEP, não vão ter outras pessoas ali interagindo junto. Então, é um momento bem especial para que vocês consigam fazer essa interação com o produtor local, fazer pergunta, né? Então, isso também faz um networking aí bem bacana.
Fora isso, também tem visita à fábrica da John Deere. Eu não sei o quanto que vocês animam aqui com John Deere, mas enfim, a gente tem essa visita programada. E fora isso, a gente também tem a parte de recreação e lazer também, para aproveitar um pouquinho, que é aí algumas visitas tanto para Chicago como para Springfield. So when you get to campus, before classes start, before the visits start, we always start with a campus tour. The University of Illinois is quite large, and you'll spend 3 weeks on our campus. It's not a short amount of time, so we want you to feel at home. We want you to know how to get around campus and feel like you can get places independently. And so this is a photo from day one of our, I believe, 2024 cohort on the main quad on our campus tour. Então, essa foto é justamente o final do tour. Então, no dia 1, no primeiro dia, eles fazem um tour pelo campus da universidade, que é bem grande, justamente para que vocês, logo no início, tenham uma ideia do que é o campus e que vocês possam se localizar dentro desse campus, né? E que vocês também se sintam confortáveis e seguros aí no campus para fazer as suas atividades independentes. Sem precisar ir pedir uma ajudinha. Claro que se pedir ajuda, a Alison vai estar lá, mas a princípio o intuito desse tour é justamente que vocês façam esse reconhecimento, né? E aí no final é essa foto aí da turma de 24. Thank you. An overview of English courses. So you'll be with our Intensive English Institute, which we call the IEI. Please. Esse o curso é ministrado pela universidade, pelo Intensive English Institute, então pelo Instituto de Inglês Intensivo da própria universidade. The courses you can expect or something like this would be reading and writing, listening and speaking, and pronunciation. And you work towards a final project, a final presentation at the end where you show off your new English skills and show a few things that you learned during the 3-week program. Então, basicamente, esse curso de inglês ele é montado na parte de leitura e escrita, na parte de escuta e de fala, então escrita e leitura. Falei certo, desculpa, gente. Leitura e escrita, no outro na escuta e na fala, e a outra parte é a pronúncia, né? E aí tudo isso no final dessas 3 semanas tem um projeto que os alunos precisam apresentar, fazer uma apresentação final. And when you come in, we expect everyone to be at different levels of English. So our teachers are quite skilled at accommodating you where you are at on your English journey. Então, a turma do curso de inglês é uma turma específica da CAEP. Eles entendem que cada um tem o seu nível de inglês, mas que isso não é uma questão, porque os professores são extremamente capacitados e qualificados para justamente fazer esse ajuste para o nível de inglês de cada um dos alunos ali. Some feedback we received from last year from a participant said that the dialogue, speaking in English and only in English, helped them practice the language and learn more about American agriculture. Então, aqui é uma fala de um participante do ano passado que falar em inglês, né, e praticar tudo em inglês ajudou bastante a prática do idioma e aprender mais também sobre a cultura americana. These pictures to the right are the first up above is of the final presentation on the last day. Essa foto de cima da direita é uma foto do último dia da apresentação do projeto. And the one below is of the class with their teacher. His name is Mark. You spend a lot of time together. You get very close with your teachers. And I know that everybody loved Mark and all of our teachers at the Intensive English Institute. E aí a foto de baixo é uma foto da aula do professor Mark, que é um dos professores do curso. E aí, como vocês vão passar aí muito tempo com os professores, acaba criando um laço e um relacionamento aí com os professores também, que é bem bacana. Thank you.
Okay, site visits and presentations. When we're working with the College of Agriculture and our farmers and our businesses, there's major themes that show up that we try to integrate into each site visit. Então, aqui é interessante vocês saberem, né, que na faculdade de agronomia não é só a agronomia, tem vários faculdades, cursos, grandes cursos, né, que seria mais ou menos. Então, não é só agronomia, mas eles fazem essas divisões aí de temas e de especialidades, tá? So this list is not comprehensive, but usually what we do every year is we explore crop sciences, agronomy, food production, sustainability, agriculture technology, research, of course, soil management, and more. E aí, durante o programa, eles tentam trazer um pouquinho dessas informações aí das visitas. Então, é um mix que vai um pouco para a parte de crop science. Bom, aí o pessoal do ano passado me ajuda com essas traduções técnicas aqui, mas basicamente é um pouquinho de crop, que aí é o plantio, né? Há um pouquinho de agronomia, um pouco de agronegócio, alimentação e sustentabilidade, segurança do alimento, tecnologia no agro, e aí milho e soja, pesquisas em soja e milho, né? E gestão também. Thank you. Okay. Getting into some more photos just to show the examples of the site visits that we've done in the past. A quote from a participant last year was that the best parts for me were the group learning sessions. I enjoyed more technical visits with a focus on agriculture, which plenty of those. E aí é um depoimento também, uma fala de um aluno do ano passado que a melhor parte foi o aprendizado em grupo, né? As sessões que são feitas em grupo e também que ela aproveitou muito a parte técnica das visitas com foco na agricultura. So examples of visits are our local farm visit. This farmer in the top left happens to be a farmer for the international company Frito-Lay. All of the corn that he grows goes directly to their factories, one of which is just down the road from his farms. Oh, wow. What's the name of the company again? Frito-Lay, so the potato chips, Doritos. Yes, yeah. Yeah. Yeah, okay. Essa foto da esquerda, na parte de cima, é a fazenda de um dos produtores que envia milho direto para Frito-Lay, que é a fábrica de processamento da Doritos, da Batatinha Lay's. Então, eles utilizam toda a parte do milho para fazer esse processamento de salgadinho. Beneath is a visit to a cooperative of that's located just outside of the University of Illinois' town. It's called Premier Cooperative in Sydney, a very small town, but they work with lots of local farmers to process the corn, soy, and grain that they harvest. E aí na foto abaixo é na cooperativa, é uma cooperativa local, e aí as cooperativas nos Estados Unidos são um pouquinho diferentes do que são as cooperativas aqui no Brasil, tá? Então, por isso também é interessante a visita da perspectiva do negócio. Porque a cooperativa nos Estados Unidos, essa que eles fazem a visita, é uma cooperativa específica de grãos, no processamento de grãos, e eles trabalham muito próximo com os produtores locais e regionais. Então, basicamente, eles vão para fazer essa entrega aí do grão e a cooperativa faz o processamento. On the University of Illinois campus, we have one of the nation's leading research in soybean. So there is a visit to the National Soybean Research Center. That's more of an academic visit to understand what's coming out of the University of Illinois. Então, a Universidade de Illinois ela é muito reconhecida pelas suas publicações e suas pesquisas, né? Tanto é que o National Soybean Research é um centro de pesquisa de soja nacional e
um dos principais centros de pesquisas voltado para a soja. Então, aí é uma visita mais acadêmica, mas com o intuito de aprender um pouquinho sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas nesse centro, que é um dos principais do país, e quais são as expectativas para o futuro, né? O que que a gente pode esperar aí com essas pesquisas e o que sai e o que é desenvolvido pela universidade. And of course, I think everybody's favorite part of the visits is when you get to go into the corn and soybean fields. There are plenty of opportunities for this as well. This one at the bottom right here, I believe, is one of the research cornfields that is just past the University of Illinois campus. Então, essa foto de baixo, ela entende que muitos têm o interesse de realmente ir para a lavoura, conhecer a lavoura, ver, né, toda a lavoura. Então, não se preocupem, porque tem muito ali em Illinois, e essa, inclusive, é uma das visitas que eles fazem no campo experimental. Da universidade que está no entorno, não é exatamente ali na faculdade, mas é um pouquinho mais distante, um pouquinho mais afastada, mas ainda assim é um campo experimental da universidade. And you can see from the photo that, you know, the corn is quite tall. July is the peak of the growing season for Illinois. And Illinois, unlike Brazil, only has one growing season. So you're coming at the best time pre-harvest. Então, Estados Unidos tem uma colheita, uma safra, né, diferente do Brasil, que a gente está acostumado aí com duas safrinhas, em alguns lugares até a terceira, mas nos Estados Unidos é uma safra, e julho é justamente o período aí pré-colheita, então eles estão aí quase a ponto de colheita, então é um período bem interessante para fazer visita nas fazendas, porque vocês conseguem aí ver a lavoura nesse período de pré-colheita, né? E aí depois, em seguida, essa colheita já começa. Okay. Some more photos from a few other site visits from GDM Seeds, our on-campus Feed Technology Center, and the John Deere Factory. Então, aqui tem mais algumas visitas que foram feitas no passado, né? Essa maior é na GDM de Sementeira. Depois no Feed Technology Center, que é o centro de alimentos ali, então são alimentos que são produzidos pela universidade, que tanto voltado para alimentação animal, tá? E é uma tecnologia de última geração, então é para vocês também terem esse entendimento do que são esses campos e esses laboratórios da universidade e a potência que é. E embaixo a última foto é na visita à fábrica da John Deere. Some feedback from one of our students that sums it up to say, enjoy, it was a unique experience, and if I could, I would live it all over again. E aí mais uma fala de um dos participantes que diz, aproveite, essa foi uma experiência única, e se eu pudesse, eu viveria isso tudo de novo. Beyond our site visits, there's excellent fun as well, including our field trips to Chicago, Springfield, and some local site visits, including going to the Champaign County Fair, where there are lots of country music concerts and rodeos that we actually got to go to for the first time last year, for the rodeo specifically. And then going to ice cream shops, because it's going to be 32 Celsius when you're here in July, and we need ice cream. Então, aqui é um pouquinho da parte de lazer, né? Apesar da parte acadêmica e técnica, também vai ter tempo para fazer algumas outras visitas. Então, algumas delas são para a cidade de Springfield. Springfield, ela é o do presidente, que agora me fugiu o nome, mas por isso que ela é importante, e ela está aí pertinho de Champaign. Tem a visita para Chicago também, para vocês fazerem um tour por lá. E em julho tem o rodeio local, que é um dos eventos aí da cidade de Champaign e das cidades em volta, né? Que é o Champaign County Fair Rodeo. E aí tem rodeio, tem música country, então tem aí algumas atividades. Além disso, as
sorveterias, porque daí esse período de julho faz um calor aí de mais ou menos uns 32 graus, então sempre eles precisam de um sorvete aí durante esse período. This is a group from our last cohort posing with their certificates that you will get at the end of the program upon successful completion in a very proud moment. And to sum it up, one of our participants said, I recommend CAPE 1,000 times. Então aqui também mais uma fala de um dos participantes é que recomenda a CAEP 1000 vezes, né? E essa é uma foto do último dia, quando recebem o certificado, e é uma foto bem icônica para vocês levarem aí para a memória, além do certificado. Okay, thank you so much. Obrigada. Thank you, Alison. Thank you very much for your time and sharing all this information here with us. So, I will share. Eu vou compartilhar minha tela aqui de novo, pessoal, para voltar. Estou agradecendo a. Então, aqui voltando para a nossa apresentação. E aí, agora eu quero chamar os ex-participantes aqui que estão presentes. Alguns eu sei que já me avisaram que não iam conseguir, a Eliara acho que não ia conseguir, mas Leonardo já estava aí, Ana Júlia, Arthur, Matheus. Pessoal, vocês estão por aí? Fiquem à vontade para abrir o microfone e conversar aqui com a gente. Matheus apareceu Oi, aí. Elsie. Ana Júlia, tudo Hello, bom, Elsie. pessoal? Hello, how are you doing, guys? Tudo bem? Hello, Alisson. Hello. Hi, Leonardo. Hi, everybody. Hi, Alison. Hi. Miss you. Miss you too. It's quite cold in Illinois now. It's -7 Oh my centigrade God. here. Here is very hot. Então, pessoal, obrigada primeiro por esse esforço de vocês de estarem aqui hoje, né? Há um tempinho aí na agenda de vocês. E aí, para começar, para a gente animar o pessoal que está aqui assistindo, eu queria saber de vocês o que vocês mais gostaram do programa, que mais surpreendeu aí vocês. Fala pra nós aí, Matheus. Vai começar comigo nada. Vamos lá, gente. Senão eu vou começar a nomear aqui para tirar a informação de vocês. Eu acho que a forma como o aprendizado é aplicado lá na prática, tanto na teoria, é muito diferente do que a gente é acostumado aqui no Brasil, no caso, na nossa faculdade. Bacana. Leonardo, você que puxou o Matheus, então o que você achou de mais surpreendente, assim, que você não esperava do programa, né? Enfim. Acho que a gente tem oportunidade, né, de vivenciar, a ser um americano, né, dentro de uma universidade, assim, é uma oportunidade bem diferente. É como se estivesse vendo um filme e você participando de todos os momentos lá dentro, né? Bacana. É bem legal. Ana Júlia, então o que você achou dessas interações e das visitas técnicas que estão na programação? Eu acho que tudo foi muito importante realmente para o nosso aprendizado. Eu achei que o que mais também trouxe uma experiência legal para a gente foi porque a gente teve o contato direto com os produtores, com pesquisadores, estagiários. Então, isso daí foi muito bom para a gente, porque a gente conseguiu ver a realidade deles, comparar com a nossa, trazer para o nosso dia a dia, pegar aprendizado. Então, assim,
todas as visitas que a gente teve, a gente conseguiu tirar algum conhecimento, assim, seja prático, seja teórico, e eu acho que isso vale muito a pena, porque falando em agronegócio, a maioria das pessoas que estavam com a gente, elas realmente atuam nessa área, ou são filhos, ou eles trabalham com produtores rurais, então realmente comparar Estados Unidos e Brasil e trazer um conhecimento de alguma coisa que a gente ainda não tem, ou que eles não têm, e ter esse diálogo, isso é muito importante. Bacana. E Arthur, teve alguma visita que você gostou mais em especial e por quê? Eu acho que a visita assim que mais me marcou foi conhecer o laboratório de pequenos grãos, o Small Grain, da universidade mesmo, que foi assim sensacional. Eles puderam mostrar para nós bem como eles trabalham lá na prática, sabe? Teve espaço para muita pergunta, tinha até brasileiro trabalhando lá, e eu acho que isso marcou muito a minha experiência. Bacana. E aí, o que que vocês acharam, Leonardo, Matheus, aí, sobre essa vivência da universidade, né? De estar ali, eu sei que vocês já falaram parece filme, né? Realmente aquilo que a gente vê no seriado e tudo mais. Mas qual foi o sentimento, né? A sensação de quando vocês chegaram ali e falaram. Caramba, e começou o programa, né? Começou o intercâmbio, estou aqui na universidade, o dormitório, enfim, como foi esse sentimento para vocês? Eu, eu eu acho que assim, é muito igual o Matheus falou, você se sente em um filme, é fora de base, o tanto que o americano ele consegue passar nas adaptações a realidade deles mesmo, universitária. Então, você chega lá, você ter o contato direto, conversar, ver as pessoas, você conseguir fazer aquele comparativo com o que você vê realmente nas redes sociais, o que você vê nos filmes mesmo, e viver. Em uma universidade e um pouquinho nos Estados Unidos é uma sensação muito gostosa, porque a gente se sentiu estudantes lá. E realmente é muito diferente da nossa cultura. A gente andava na rua para ir, por exemplo, no Main Quest, para a nossa sala de aula, para o café da manhã. E você vê fraternidade, você vê dormitório, coisa que no Brasil é muito diferente. Champaign é uma cidade muito acolhedora e ela é basicamente universitária, então você só vê estudante lá. Isso é muito legal. Eu acho que viver essa experiência assim foi muito bom. E Eu as acho que a amizades gente que a criou. gente forma também, né? Nosso Porque grupo você se deu chega muito lá, bem. Sim, não, com não certeza. É, conhece ninguém, né? Você tá sozinho lá num país totalmente diferente, não fala muito bem o inglês. E a gente teve a sorte de ir num grupo muito bacana, todo mundo se ajudava. Foi uma experiência única. Legal, E, fez a eu, diferença. e assim, eu falo assim, eram 10 homens e 3 meninas. E mesmo com isso, a gente conseguia se integrar super bem. Eu acho que da hora que a gente chegou, começou a conversar, não teve nenhum problema, todo mundo se deu muito bem mesmo. A gente tava com saudade da comida brasileira, fazia janta todo dia, dividiu em grupos. Então, assim, o nosso arrependimento foi não ter estendido a viagem mais tempo. Porque valeu muito a pena e o nosso grupo se deu super bem mesmo. Bacana. Eu acho que o legal do grupo do Boot, eu acho que, no geral, todos os anos, todos eles sempre se dão muito bem. E acho que o principal é porque justamente tem esse elo do agro, né? Desse fator comum aí entre vocês que acaba realmente unindo, né? E especialmente porque eu sei que cada um é de uma parte do Brasil e o agro de cada parte do Brasil é de um jeito, né? Então, isso também fomenta bastante a discussão entre vocês ali durante o programa, não só em relação ao que é Estados Unidos, mas da região específica de vocês, não? Com certeza, até porque quando a gente fala nos Estados Unidos, a agricultura deles ela é meio adaptada, tudo ao mesmo tipo. Enquanto o Brasil, a gente tem coisas muito diferentes. E a gente tinha gente do sul, do norte, do nordeste, centro-oeste. A gente só não tinha sudeste lá, mas tinha Goiás, tinha Mato Grosso, tinha Paraná. Não, Tocantins, eu.
Bahia. Então, assim, a gente conseguia conversar entre a gente e também levar um ponto de vista diferente para os produtores de lá. Porque eles acham, às vezes, que é só uma realidade, que o pessoal fala, por exemplo, mais do sul do Brasil ou do centro-oeste, Mato Grosso, que é uma referência mundial. Sendo que a gente pode falar, por exemplo, da Bahia, a gente pode falar de outras regiões. Então, isso também é muito legal, a gente trocar esses conhecimentos. Bacana. E aí, fora a parte técnica, a universidade, qual foi uma experiência que vocês tiveram ali que marcou ali, seja para conhecer a sorveteria local, ou seja, para fazer a visita para Springfield, enfim, comenta um pouquinho aí. Arthur, se quiser Eu falar acho aí um que pouquinho do que foi essa experiência. Eu acho que se adaptar ao novo idioma, né, na primeira semana pode ser tudo mais difícil, mas depois a gente vai se adaptando, criando vínculo com as pessoas e tudo se torna mais fácil, né? Até no fim, como a Ana Júlia falou, a gente queria ter ficado mais, porque realmente vale muito a pena e eu me arrependo de eu não ter feito antes isso. Bacana. E Leonardo Matheus, teve alguma experiência, um sentimento de nossa, isso aqui eu não esperava, ou chegar e começar a falar inglês foi mais difícil do que o imaginado, porque eu já fiz intercâmbio, eu sei que é assim, a gente pensa que tem um inglês perfeito na cabeça, chega lá e fala, meu Deus do céu, não entendi nada, como é que eu vou resolver aqui agora, né? Tem que resolver. Como é que foi isso para vocês também? No dia que a É, gente chegou. Ah, pode falar, pode falar. Não, fala, Matheus, fala, fala. No dia que a gente chegou, a Alison foi lá, ela foi dar tipo um resumão do que ia acontecer pra gente lá. Ela começou a falar, eu entrei em choque, que não entendia nada. Aí ficava olhando assim pro lado pra ver se era só eu. Aí começava a rir, ele tava em desespero. Ninguém se conhecia. Ninguém se Era rir conhecia. para não chorar. Ah, aí eu ficava olhando assim, aí uns entendiam, outros ficavam olhando pra mim também. Eu, tipo, meu Deus, não consigo entender nada. Aí no dia que a gente foi pro rodeio, tipo, foi 2 semanas depois, um pouquinho, mais pro finalzinho ali, eu já consegui trocar ideia com ela sem ficar perdido assim desse jeito, pra você ver como que em pouco tempo já melhora o inglês. Bacana. É a imersão, é isso, é se virar nos 30, né? Sim. Leonardo, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu ia comentar que assim, o momento mais marcante foi quando você tem que despedir, né? Dar tchau para todo mundo e perceber que vai acabar, né? Você vai ter que voltar para sua realidade no Brasil. Então, esse foi o momento que você fala, poxa, já foi, já passou, passou tão rápido, né? Então, os dias que a gente passa lá passam bem rápidos, então vale muito a pena, muito legal. É É isso uma que eu ia oportunidade única. Isso que eu ia, para finalizar aqui esse nosso momento, que cada um de vocês comentassem qual é a avaliação final de vocês, né, da participação do programa e se vocês recomendariam a experiência para os participantes que estão aqui na dúvida, pensando se vai, se não vai, com medinho, que a gente sempre tem esse medinho, mas no fim a gente tem coragem e viaja e faz o intercâmbio, então se vocês puderem aí comentar um pouquinho dessa experiência, da recomendação. Podem ir de olho fechado. Com certeza. Verdade. Eu falo a mesma coisa. Nossa avaliação final, acho que como um todo, é de que vale a pena. As amizades que você faz, os contatos, né? Networking. O Leonardo mesmo é um sarro. Direto ele manda mensagem. Tô aqui chegando na Bahia. Ele encontra os meninos da Bahia. Agora ele mandou hoje, ele vai para Goiânia, vai encontrar o pessoal de Goiânia. Então, assim, a gente manteve realmente contato muito legal. Eu acho que isso é válido. A experiência do inglês, eu acho que todo mundo conseguiu desenvolver um pouco. Mesmo assim, igual a Alice comentou, você vai ter níveis diferentes dentro de uma sala. Mas todo mundo se esforçou.
E eu acho que valeu a pena. Inclusive, eu lembro até de uma coisa que a Lai, a gente teve uma brasileira com a gente, que era a nossa teacher, né? E ela falou assim que mesmo as pessoas que ela via que tinha mais dificuldade, os meninos que às vezes chegaram perdidos no inglês, quando eles queriam conversar com o produtor rural, dava o sangue, ficava lá no pé, tentando palavra por palavra, até assim, porque você quer um conhecimento, você quer o contato, então assim, a experiência é super válida. Eu assim recomendo de olhos fechados, igual os meninos falaram. Bacana, pessoal. Obrigada, Leonardo, Ana Júlia, Arthur, Matheus. Muito obrigada pela participação de vocês e pelo depoimento e a fala aqui de vocês para incentivar esse pessoal aí também que está hoje aqui com a gente, se estava na dúvida. Espero que não tenham mais, né, com o comentário de vocês. E aí também, se vocês quiserem. A gente tem todo o pessoal nas nossas redes. Depois, quem estiver participando aqui, depois quiser entrar em contato com eles ali no particular, também eu acho que é válido se tiver mais alguma dúvida. Então, muito obrigada, pessoal. De nada, Podem ir de Elcio. olhos Obrigada Nada, fechados. valeu. E, gente, Tchau, pode tchau, entrar em Elcio. contato realmente, pesquisar nosso nome no Instagram aí. O Arthur é É. famoso, viu? Referência em livro. Podem Ele me tem o chamar Instagram que de eu todo respondo mundo. todo mundo. E só um recadinho final, Elcio, que eu tinha esqueci de comentar, é que, gente, a gente vai ter medo, imprevistos vão acontecer, mas no fim vale a pena. Vale a pena a experiência. Isso aí. É Bacana, verdade. pessoal. Brigadão, então agradeço aí. E aí a gente segue aqui com a nossa apresentação. Deixa eu colocar aqui de volta. Vamos lá. Então, seguindo aqui, acho que já para finalizar também, para não ficar aqui com mais tempo de vocês, que eu sei que a gente já está correndo com o tempo. Então, aqui é a oportunidade exclusiva que a gente tem para quem está assistindo o CAEP Talks. Então, as primeiras 5 inscrições vão ter acesso a uma JBL portátil para vocês levarem aí na viagem. Eu não estou com ela aqui, mas é uma caixinha da JBL aí para as primeiras 5 inscrições, tá? Fora isso, vocês vão ganhar o day trip, a excursão para Chicago e a excursão para Springfield, que é junto com a universidade e aí com os outros alunos do Instituto de Inglês também, que daí reúne todo mundo, então é um momento também que vocês conseguem interagir com outros alunos internacionais. E aí as taxas estão aqui, então são 10 parcelas de 599 para quarto duplo ou 10 parcelas de 655 no quarto individual, tá? E aí o QR Code aqui de novo para vocês que pegaram a apresentação aí no meio do caminho, esse QR Code é para vocês fazerem o cadastro para ter acesso a essa condição exclusiva aqui do CAEP Talks. E aí a inscrição para validar, né, essa promoção tem que ser feita até o dia 27 de fevereiro. Então, vocês praticamente têm aí um mês para fazer a inscrição e as 5 primeiras aí vão ganhar essa caixinha da JBL, tá? Fora isso, fora essas condições da promoção, a gente ainda tem a promoção você e mais um amigo. Então, além de você ter acesso a essas condições, se você trouxer um amigo para participar junto com você do programa e fizer a inscrição junta, cada um de vocês terão acesso a um desconto de R$ 500 na matrícula, tá? Então, ali do valor do programa, a gente faz esse desconto de R$ 500 para cada um de vocês. Então, vale bastante a pena trazer um amigo aí junto, e aí os dois passam perrengue juntos, né? E aí, fora esse período, então, quem fizer a inscrição depois do dia 27 e assistiu ao CAEP Talks, então quem está aqui assistindo hoje, mas perdeu o prazo, esqueceu, deixou passar e aí foi fazer a inscrição depois do dia 27, então a partir do dia 28 de fevereiro até o dia 20 de março a gente ainda vai validar a condição do Talks, mas um pouquinho diferente, tá? Então aí aqui já vai ser uma parcela, já serão 5 parcelas, não serão mais 10 parcelas, e não vai ter acesso às excursões de Chicago ou de Springfield, e também não vai ter acesso a concorrer à caixinha da JBL,
tá? E aí, quem não assistiu o Talks, né? Quem fizer a inscrição depois, que não assistiu hoje aqui, que não está participando do evento de hoje, então a condição já é bem diferente. Então, é um parcelamento em até 12 vezes, mas com taxa de cartão, né? Então, a gente ainda viabiliza o parcelamento em 12 com taxa, e aí vai estar sujeito à disponibilidade, né? Então, a inscrição vai até o dia 15 de maio, ou até as vagas se esgotarem, e não vai ter acesso às excursões com a universidade e nem a caixinha da JBL. Mas ainda assim a gente mantém a promoção do você com mais um amigo, mas também um pouquinho já diferente. E aí o valor do desconto é de R$ 200 para cada um. Então, no quem está aqui assistindo fizer essa inscrição dentro do prazo, o você mais um amigo, são R$ 500, e aqui passando do prazo já vira 200. Então, é realmente aí atrativo todas essas condições para quem assistiu o Talks, né, para que vocês realmente se animem em fazer a inscrição. Então, só para reforçar aqui, na oportunidade de hoje, né, nessa condição do Talks, até o dia 27 de fevereiro, e as primeiras 5 inscrições têm aí a JBL e o QR Code para vocês fazerem o cadastro para validar essa condição. Tá aqui também, no chat também tá lá o link. E aí, aqui a oportunidade para quem fizer a inscrição, assistiu o Talks, mas fez a inscrição fora do prazo, ou para quem nem assistiu o Talks, só para vocês entenderem aí um pouco dessa diferença das condições, tá? E aí, então, eu vou encerrando aqui a nossa apresentação. Aqui é o QR Code do Clayton, direto do WhatsApp dele, se vocês quiserem já fazer o scan aí do QR Code para já deixar salvo o número dele para tirar as dúvidas, ou então também entrar direto em contato com o número que está aí nessa última linha. Também pode, vai cair direto aí no nosso atendimento para o Bootcamp. Aí eu abro agora um tempinho para dúvidas, se vocês, quem está aqui, tem alguma dúvida, quer aproveitar para esclarecer alguma questão que talvez não ficou tão claro, pode ficar à vontade para perguntar. Vou deixar aqui nessa tela, porque aí tem o QR Code também. Tudo certinho, pessoal? Então, todo mundo entendeu como é que estamos aí na programação, o tempo lá na universidade, a duração do programa, o embarque. Boa noite, Elcio. Boa noite. Tudo bem? Aqui é o Davi. Viu? Oi, Davi. Eu cheguei um pouquinho atrasado na reunião. Eu não peguei em questão de dias, quanto tempo fica lá, quanto tempo fica na universidade. Tá, Davi, então vou voltar aqui rapidinho, só para você ter essa visão. Então, o programa é um programa de 3 semanas em julho, tá? Então, as aulas iniciam aqui no dia 6 de julho e o check-in da acomodação. Então, o programa já inclui também a acomodação, que é no dormitório dentro do campus. Esse dormitório é a partir do dia 5 de julho e o check-out no dia 25 de julho. Então, a entrada no domingo, a aula começa na segunda-feira e a última aula é no 24, na sexta-feira, e o check-out da acomodação é no sábado, tá? Dentro da programação, a gente contempla as 12 visitas técnicas, junto com o curso de inglês. E aí precisa estar com o inglês básico ali para se virar no início, senão o perrengue é maior, né? Nesse começo, a partir de 18 anos. E tem que estar com o passaporte e o visto válido, tá? E aí, Daniel, só para você, desculpa, esqueci seu nome, porque eu não estou vendo aqui na tela. Davi, Davi, desculpa, Davi. E aí aqui é um modelo da programação de como são essas semanas, tá? Então, de segunda a quinta-feira você tem aula no período da manhã, então curso de inglês. Sexta-feira, visita técnica no período da manhã, e geralmente tem algumas visitas técnicas que duram o dia inteiro.
Então, aí, às vezes, pode ser que a sexta-feira seja um pouquinho mais do que só amanhã de visita. E aí, na parte da tarde, de terça a quinta-feira, a gente tem aí as visitas, ou às vezes tem visita também na segunda-feira, enfim, aí, no geral, é assim que funciona a semana da programação. E final de semana livre, daí você tem o tempo livre e pode fazer aí as suas atividades de interesse pessoal. Certo, entendi. E a universidade, ela é em Chicago? A universidade é em Champaign, que fica a 2 horas e meia, mais ou menos, de Chicago, para dentro, para o interior do estado. Então, Champaign, ela tá bem aí no coração de Illinois, próximo aí dos produtores. Então, mas é Certo, bem fácil acesso. Tem aeroporto em Champaign, se não, pode usar o aeroporto de Chicago, que aí vai ser o segundo mais próximo para vocês. certo, entendi. Pelo aquele número mesmo, eu consigo entrar em contato com vocês, né? Consegue, daí, quer ver, deixa eu voltar aqui para colocar na volta da tela. Você escaneou o QR Code para fazer o seu cadastro? Aham, Tá. E nesse número, tanto escanear o QR Code já o WhatsApp direto do Clayton, que é quem vai atender, ou no certo. número aqui também, se você quiser digitar, daí também funciona. A Isalane está perguntando se as passagens são por conta de vocês. Sim, se o valor do programa é só referente ao programa, às visitas, né? Café da manhã incluído, passagem aérea não está incluída. Por que a gente não coloca passagem aérea aqui na programação? Porque às vezes vocês querem chegar um pouquinho antes, às vezes querem ir embora um pouquinho depois, que nem o pessoal falou, devia ter ficado mais tempo. Então a gente realmente deixa a parte do aéreo aberta para vocês poderem aí fazerem um embarque ou retornarem conforme a data que vocês quiserem, tá? Então tem gente que chega um pouquinho antes, tem gente que vai embora um pouquinho depois, mas a passagem aérea a gente consegue fazer aqui pela CAEP também. O Cleiton consegue ajudar vocês com a parte da passagem aérea. Tem a Aline que está perguntando aqui se a gente faz o teste de inglês antes de fechar a viagem para dar mais segurança aos alunos, saber o nível suficiente para essa experiência. Na verdade, Aline, aqui nesse programa, como o intuito também é aprender o inglês, a gente não faz teste e nem exigência do idioma, porque lá durante o programa vocês vão ter aula e vocês vão aprender o idioma. Então, como a gente tem esse intuito, a gente não exige nenhum nível e não aplica nenhum teste. É claro que, como o pessoal falou aí, se tiver um pouquinho mais desenvolvido, mais fácil na hora da chegada, porque é quando realmente tem esse choque aí do idioma, da cultura. Então, tá com o inglês um pouquinho mais afiado ajuda. Fazer um Duolingo, que é gratuito, ou pegar um professor particular para dar uma desenvolvida também no último mês ali, ajuda. Ah, e aí, a outra pergunta era do nível suficiente. A gente fala que a gente não. É claro que você tendo um inglês, quanto melhor tiver o seu inglês, mais você aproveita, porque aí você não passa tanto sufoco na hora da visita técnica, de conversar com o produtor rural, ou conversar com o professor pesquisador, né? Então, claro que quanto melhor tiver o inglês, mais fácil e mais proveitoso vai ser, mas não é uma obrigação. Porque, como eles falaram, quando está em grupo, né? Aquele que sabe um pouquinho mais acaba ajudando aquele que sabe um pouquinho menos, aí um entendeu uma parte, o outro entendeu o final, então vai juntando aí também fica um grupo bem Oi, bacana. Oi, e aí? Ó, tem alguém aqui com dúvidas? gente, Deixa eu abrir aqui só comecei para numa ver. reunião aqui, a Eu reunião tá acho sem que som. Olha, tem alguém no curso que a aqui Maria Clara vai fazer, falando. Eu não Liz, consigo no mutar, só um aquele minutinho. mesmo. É, aham, tem alguma coisa aí. Pronto, foi. E aí eu tinha, deixa eu abrir aqui na caixinha do chat que tinha mais alguém com dúvida.
O Arthur também perguntou aqui em relação à alimentação e plano de saúde, fica por conta do estudante, fica por conta do estudante. Arthur, a alimentação, no que diz, o que está incluído no programa é o café da manhã, de segunda a sexta-feira. Aí as outras refeições, que são o almoço e o jantar, e as refeições do final de semana, é por conta de vocês, tá? Para você ter uma ideia, aí, em torno de 15 a 20 dólares você já consegue fazer uma refeição lá em Champaign, tá? Por refeição, só para você ter uma ideia de quanto você precisa aí se programar para levar. No mínimo de 15 a 20 dólares por refeição para esses almoços, jantares e café da manhã de final de semana. E o plano de saúde, a gente tem assistência de viagem que está incluída na programação, tá? Então, a assistência de viagem a gente inclui para o período todo da viagem, da duração do programa, toda a parte da universidade, a acomodação, o café da manhã, o curso e as visitas e o deslocamento das visitas também está incluído. O que não está incluído é o transporte, por exemplo, do aeroporto de chegada para a universidade. Isso aí é responsabilidade de vocês, a gente auxilia nesse entendimento de como vocês podem fazer esse trajeto, tá? Então, se for de Champaign, direto do aeroporto de Champaign, a forma mais fácil é Uber ou táxi ali, que dá uns 10, 15 minutinhos o aeroporto de Champaign para a universidade. Se você for chegar via Chicago, depois o Clayton passa mais informação detalhada e atualizada para vocês, mas de Chicago para a universidade dá para vocês pegarem o ônibus, que é o ônibus Peoria, que ele faz esse trajeto até a universidade. Tem opção de trem também, eu não sei como é que estão os horários do trem, mas tem a opção de trem saindo da estação central de Chicago, então daí vocês teriam que sair do aeroporto e ir para Chicago no centro, para daí chegar na estação e fazer o trajeto de trem. Então, às vezes, na chegada vale mais a pena já pegar o ônibus, porque tem uma opção, se eu não me engano, de ônibus saindo direto do aeroporto de Chicago, O'Hare, né? Tem dois aeroportos lá em Chicago, então chegando no de O'Hare, que é o internacional principal. Tem ônibus direto para a universidade também lá em Champaign. Ou se vocês quiserem também, quem for tiver mais, vocês já não vão ter problema. Também dá para alugar o carro, também de repente, se vocês quiserem combinar. É possível alugar carro nos Estados Unidos com a carteira de vocês. A única coisa que vai fazer diferença é que não pode ser a permissão, né? Tem que ser a carteira já válida. E se puder fazer a PID, melhor. A PID é a permissão internacional, que já vem em inglês. Então, na hora de vocês fazerem a alocação do carro, facilita, mas não é obrigatório para Estados Unidos. Temos uso de aparelho de tradução para as aulas. Não é o ideal, né, Arthur? Porque você está lá justamente para aprender e essa parte de ficar fazendo a tradução. Então, tem uma coisa que eles falam nesse aprendizado do idioma, enquanto você faz a tradução, se você faz essa tradução na sua cabeça, tanto para o português ou como para o inglês, na hora da sua fala, você ainda tem que estudar, porque o ideal é que você consiga fazer esse entendimento dos idiomas sem necessariamente fazer essa tradução antes, né? Que é o tempo que a gente fala, aquele tempinho que você está ali pensando para fazer a tradução. Então, o ideal é que vocês não façam isso, né? Porque daí o seu aprendizado também vai ser muito maior. É claro que numa visita técnica, para vocês terem mais profundidade, conseguirem aí ter mais contato com o pessoal, é claro que a tradução vai ajudar muito, né? Não existe uma regra específica para isso. A gente aconselha que não vai depender também ali dos professores da aula, tá? Eu acho que é isso. Temos mais alguma pergunta? Vamos ver aqui se eu recebi alguma coisa. Viu, Els?
E aí Oi. eu queria marcar uma reunião, acho que pode ser pelo Zoom mesmo, para tirar mais dúvidas é, e ter uma conversa mais alongada também. Eu acredito que dá para marcar isso por aquele número que você me passou e por isso mesmo, né? Dá sim, Davi. Inclusive, se você não entrar em contato, daí eu aviso o Cleiton para ele entrar em contato com você também. E aí já te Beleza. chama no WhatsApp, já combina com você qual é o horário que fica bom para você, e aí a gente pode marcar sem problema nenhum. Os nossos materiais também, depois, pessoal, se vocês quiserem pedir, a gente tem o material já bem detalhadinho, explicando qual é a duração, qual é a data do embarque, a data do retorno, o período da acomodação, porque aqui eu falo bastante coisa para dar esse entendimento geral, mas depois no nosso material a gente consegue enviar com o preço e os detalhes ali. Mas fica tranquilo, Davi, eu peço pro Cleiton também entrar em contato com você, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Senão eu já vou aqui encerrando, porque já são 8h20, né? Eu achei que ia ser um pouquinho mais rápido. Mas, enfim, se vocês tiverem mais alguma dúvida, é, falem agora. Se não, depois pelo WhatsApp ali direto com o Cleiton, vocês também conseguem esclarecer. Tá certo? Então, é isso. Eu vou agradecer aí, então, a presença de todo mundo. Obrigada por terem participado e reservado esse tempo aí na agenda de vocês. Eu sei que está corrido, voltando às aulas, né? Mas agradeço aí esse tempinho e interesse de vocês. Então, tem os participantes, que quem também quiser ter essa visão por parte de quem já fez, sempre é bacana a gente ter esse entendimento. Se quiser conversar direto com o Cleiton, o número dele já foi passado aqui, né? A gente entra em contato com vocês também. Não esqueçam de fazer concluir o registro lá do QR Code para vocês terem acesso às condições aqui apresentadas, que é um pouquinho diferente para quem não assistiu, e é uma condição exclusiva aqui de vocês. E é isso, pessoal. Então, tendo alguma dúvida, estamos à disposição, fiquem à vontade. Pode ligar também aqui para a CAEP, tem o WhatsApp. E estamos aqui à disposição, aguardando aí as inscrições de vocês, tá certo? Obrigada, boa noite e qualquer dúvida, chamem a gente aqui.